No Alesc em Dia desta quarta-feira você vai ver projeto que estabelece programa educacional de primeiros socorros e prevenção de acidentes é aprovado na sessão desta tarde. A Comissão de Saúde aprova a realização de seminários sobre estomia, doença inflamatória intestinal e hiperdomelose. A Alesc homenageia 70 anos da criação do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. E ainda, a audiência pública discute políticas públicas para a implantação de residências inclusivas em Santa Catarina. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Alesc em Dia. Muito boa tarde para você. Nós abrimos a edição desta quarta atualizando os principais acontecimentos da tarde de hoje no Parlamento Catarinense. Teve sessão ordinária e um dos projetos aprovados estabelece o Programa Educacional de Primeiros Socorros e Prevenção de Acidentes. Quem acompanhou tudo e traz os detalhes ao vivo para a gente é a Deluana Bus. Muito boa tarde, Delu. Oi, Duda. Boa tarde para você, boa tarde para todos. Então, como você falou, esse projeto de lei foi aprovado na sessão ordinária dessa tarde, dessa quarta-feira. Projeto que já havia passado pelas comissões aqui do Parlamento e que foi a votação em plenário e foi aprovado por unanimidade pelos deputados que estavam presentes na sessão. É um projeto de iniciativa do deputado Fabiano da Luz, do PT, o Partido dos Trabalhadores, e ele busca criar aqui em Santa Catarina um programa educacional de primeiros socorros e prevenção de acidentes nas escolas públicas aqui de Santa Catarina. Seria uma iniciativa voltada para estudantes do ensino médio que teriam acesso a um total de 25 horas de aulas ao longo de 2 semestres, com uma parceria com o SAMU e também com o Corpo de Bombeiros Militar aqui de Santa Catarina. A gente conversou com o autor dessa proposta, que foi aprovada aqui no plenário, o deputado Fabiano da Luz, que falou um pouquinho mais sobre como é que deve funcionar. Acompanhe. Eu acho que isso veio também dos próprios estudantes, dos vereadores mirins, que nas visitas em que eles fizeram aqui na Assembleia Legislativa, eles colocaram isso como uma ideia e como uma necessidade e um interesse deles mesmos, de aprenderem, e a gente sabe que eles tendo esse conhecimento, eles podem salvar vidas nas escolas, nas ruas, em casa, porque esses primeiros cuidados, todos nós deveríamos saber sobre esses primeiros socorros, as primeiras atitudes a fazer. Isso realmente é algo que deveria estar na grade curricular, porque é justamente nessa fase da criança que ela tem mais capacidade de aprender. E isso com certeza agrega muito para o dia a dia da vida dela, da vida da família e dos vizinhos e de quem está ao seu redor. Então é um projeto que ele tem um cunho muito importante, que realmente salva vidas. Lembrando, né, Duda, que esse projeto ele foi aprovado aqui no plenário e agora ele precisa ser sancionado pelo governador do estado para ser transformado em lei aqui em Santa Catarina. Segue contigo. Obrigada, viu, Deluane? A gente segue acompanhando. Marcelo, hoje também foi dia de reuniões de comissões aqui na Assembleia Legislativa. Nós tivemos na Comissão de Saúde a aprovação, melhor dizendo, de vários eventos relacionados a condições diferenciadas, vamos dizer assim. 2 doenças e uma situação que é a ostomia. A ostomia é aquele orifício que geralmente se abre no abdômen de pessoas que têm problemas sérios na parte urinária ou na parte intestinal. Será realizado um seminário sobre isso em Chapecó, Florianópolis e também em Lages, isso no ano que vem. São eventos que já estão programados para o ano que vem. Também teremos eventos específicos sobre a doença epidermólise bulhosa. Errei bastante quando eu falei na abertura do jornal o nome dessa doença. É uma doença bastante grave, uma doença rara. E também nessas cidades que eu falei, Chapecó, Florianópolis e Lages, a Comissão de Saúde fará eventos de orientação, de atualização sobre essas doenças, além, é claro, de uma outra doença que é a doença intestinal inflamatória. São eventos que a gente destaca porque a Assembleia, muitas vezes, as pessoas acham que só tem como função aprovar leis e fiscalizar o Executivo. Mas essa função de orientação por meio das comissões, por meio da escola legislativa é muito importante e leva informação de qualidade para as pessoas que às vezes passam por essas situações, por doenças como essa que a gente acabou de falar. Informações gratuitas, né, Marcelo? E a Alesc promoveu uma sessão especial para celebrar os 70 anos de criação do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. A cerimônia foi realizada aqui no plenário Osni Regis, por iniciativa do presidente Júlio Garcia. Esta sessão especial realizada pela Assembleia Legislativa celebrou 70 anos de criação do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. A solenidade foi realizada no plenário.
Várias autoridades presentes destacaram a importância da instituição, que vem auxiliando o Poder Legislativo no controle e fiscalização dos recursos públicos e na gestão dos gastos do governo ao longo de 7 décadas de atuação. Deputados e outros agentes políticos, conselheiros do Tribunal de Contas e servidores aposentados participaram. O proponente da homenagem foi o presidente do Parlamento Catarinense, o deputado Júlio Garcia. Eu acho que a Corte de Contas ela é fundamental na medida em que, com o crescimento do Estado, com a ampliação dos recursos, a fiscalização é muito importante. Comemorar 70 anos do tribunal é muito importante. Homenagear esse tribunal que certamente já gerou para os cofres públicos uma economia expressiva na medida em que ele orienta e fiscaliza. O Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina foi criado em 1955 por lei estadual sancionada pelo então governador Irineu Bonhausen. A sessão de instalação foi no Palácio Cruz e Souza, na época sede do governo estadual. O órgão funcionou ali por 21 anos. Em 1976, se transferiu para as atuais instalações, na Praça Tancredo Neves, centro da capital. O presidente do Tribunal de Contas, conselheiro Erneus de Nadal, agradeceu o reconhecimento e ressaltou os desafios. Nós queremos ser o tribunal e já estamos nesse caminho, nessa batida, trabalhando duro para isso, para que possamos ser o tribunal da governança pública no estado de Santa Catarina, para que, além de conferir a legalidade dos atos praticados pelos gestores, nós possamos contribuir para com a boa gestão. Esse é um desafio, é isso que está acontecendo no Brasil e no mundo, que está em curso, e nós perseguimos então essa meta a cada dia com mais disposição, com mais firmeza, com independência e com grande responsabilidade também. A cerimônia contou com a apresentação musical conjunta dos corais da Assembleia Legislativa e do Tribunal de Contas do Estado. Homenagem mais que merecida, né, Marcelo? O Tribunal de Contas do Estado hoje é fundamental para que realmente os recursos eles sejam aplicados no seu destino final, né, nas principais demandas aqui de Santa Catarina. É uma prerrogativa constitucional. Você precisa ter este órgão independente, externo aos demais poderes, embora ele seja um órgão auxiliar do Legislativo Estadual, já que compete à Assembleia, a fiscalização basicamente, mas no caso, o Tribunal de Contas, ele existe na esfera dos estados, da União e em alguns municípios que também contam com essa estrutura. Aqui no caso de Santa Catarina, o nosso TCE é responsável não só pela fiscalização das contas do Poder Público Estadual, mas também dos municípios, já que nenhum município catarinense conta com um Tribunal de Contas próprio. E é uma atuação que não é só apenas punitiva, mas também vem muito na questão da orientação, da prevenção, ou seja, evitar que simplesmente seja feita a punição depois que o estrago foi feito, depois que o dinheiro foi mal aplicado. Detectando alguma situação, algum problema, geralmente pode-se, de forma preventiva, avisar o gestor responsável por aquele gasto e evitar que lá na frente ele tenha uma punição e que também haja um desperdício, um prejuízo para os cofres públicos. E a formulação de políticas públicas para a implantação de casas inclusivas aqui no estado foi tema de uma audiência pública realizada pela Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência da ALESC. Discutir a implantação de residências inclusivas em Santa Catarina, permitindo o acolhimento e tratamento de pessoas com deficiências incapacitantes. Esse foi o objetivo da audiência pública realizada pela Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da ALESC, seguindo a proposição da deputada Paulinha. Muitos, claro, são acolhidas pelos seus, mas aqueles que não têm um parente vivo, que não têm uma pessoa próxima, que não têm condições financeiras de receber essa pessoa com deficiência. Então, a residência é para a morada dessas pessoas. A política pública de assistência social do Brasil, ela preconiza como são essas casas, que tipo de atendimento, como é que é o acolhimento, como é que ela vive, que tipo de terapia ela vai fazer enquanto ela estiver ali. Existe uma política nacional para isso. Atualmente, Santa Catarina não tem nenhuma residência inclusiva mantida pelo poder público.
Esse tipo de residência, regrado pelo Sistema Único de Assistência Social, é destinado a jovens e adultos com deficiência que não têm condições de se autossustentarem ou não tenham apoio familiar. São casas adaptadas para garantir acessibilidade e mobilidade, onde são oferecidas alimentação, assistência à saúde e estímulo ao trabalho, visando a qualidade de vida. O município catarinense de Santa Rosa do Sul trabalha para implantar uma unidade. Desde 2022, na pandemia, nós já buscávamos isso, era uma proposta, fizemos audiências públicas em vários municípios e buscamos apoio junto aos 15 municípios lá da nossa MESC, né? E aí houve uma necessidade de ter, naquele momento, um local disponível para ser a primeira casa. E nós colocamos à disposição numa área lá que está destinada, um local agradável, né? Que possa atender essa obra importante que tem um custo, né, já com o projeto pronto. Tem um monte de gente em casa lá torcendo que a gente consiga tirar essa residência exclusiva do papel para que possamos ajudar a quem não tem ninguém por eles. Eu acho que a residência vai dar um lar, um carinho e um amparo para quem não tem. É inclusão, né, Marcelo? Inclusive, Eduarda, uma coisa chamou muito a atenção durante essa audiência. Teve uma mãe de um adulto já com um grau de autismo relativamente elevado e ela deu um depoimento preocupada do que vai ser do filho dela o dia que ela vier a faltar, porque ela é quem cuida diretamente deste adulto autista. Essa questão foi trazida com muita clareza durante o evento, principalmente por autoridades ligadas à assistência social no estado e nos municípios. É uma demanda que não existia e que está começando a bater à porta das prefeituras, que geralmente é o primeiro contato da assistência social com quem de fato precisa dessa assistência. Só que as ações vão muito além apenas da questão social. Devem envolver a área da saúde, da educação, entre outras. É importante destacar que, como encaminhamento dessa audiência realizada aqui na Assembleia, um dos passos, um dos encaminhamentos será a realização de um levantamento junto aos municípios para saber qual é a demanda real existente e também como que os municípios podem colaborar, de que forma que eles podem entrar apresentando projetos, porque vai ser necessário buscar financiamento não só no Estado, mas também no governo federal. Assunto que a gente vai seguir de olho. E agora é hora de saber o que é destaque nas redes sociais da Alesc e dos deputados estaduais com a nossa colega Camila Levien. Olá! O feed da Alesc está de olho no tempo, ou melhor, nas consequências das mudanças bruscas dele. Uma nova lei foi aprovada na Assembleia Legislativa e prevê que os municípios vão poder prestar auxílio entre si em casos de desastres naturais, como enchentes ou deslizamentos. Essa lei permite que a ajuda seja prestada sem depender do decreto de estado de calamidade ou de situação de emergência. O objetivo é diminuir a burocracia e ter respostas mais rápidas para a população. E agora vamos dar uma olhada no que está rolando no perfil dos nossos parlamentares. O deputado nas redes de hoje é o Maurício Peixer, do PL. O deputado compartilhou nas redes um texto em que destaca a importância do voto feminino. Em um dos trechos, ele diz: a mulher é presença firme e coração generoso. É quem dá sentido à palavra lar, quem sustenta valores e constrói o futuro com amor e fé. E o Alesc nas redes de hoje fica por aqui. Mas a gente segue com você no Instagram, TikTok e YouTube, onde você acompanha os movimentos do Legislativo em tempo real. E se você quer ler as informações, então vai lá na nossa agência de notícias, no link que está aqui na tela. Até a próxima! Tchau, tchau! Obrigada, Camila Levien. Marcelo, o que a gente tem de programação para amanhã na Assembleia Legislativa? Bom, além da sessão ordinária do período da manhã, quinta-feira pela manhã, sessão regimental, nós teremos a reinstalação da Frente Parlamentar da Economia Solidária com um evento durante todo o dia no plenarinho aqui da Alesc sobre o Seminário da Economia Solidária, uma atividade que reúne geralmente artesãos, agricultura familiar, cooperativa de reciclagem, ou seja, que atinge atividades aí de pequena monta. Esse evento será durante todo o dia aqui no plenarinho. Amanhã à noite nós também teremos mais eventos, mas aí na edição de amanhã do Alesc em Dia a gente traz para quem nos acompanhar a programação da noite.
Combinado, viu, Marcelo? E assim a gente encerra, então, a edição de hoje do Alesc em Dia, reforçando, né, que nós estamos com vocês todas as terças, quartas e quintas-feiras, a partir das 5h30 da tarde. Um ótimo restinho de dia para você e até amanhã. Até a próxima, viu, Marcelo? Até a próxima.